Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos então para a nossa aula 14 da Escola Bíblica. Mas antes vamos fazer um breve resumo, muito rápido, do que nós vimos nas aulas anteriores, antes da gente entrar no assunto novo. Então, nas aulas anteriores, nós vimos com o pastor Marcelo a questão dos gêneros literários que estão presentes na Bíblia, onde o pastor trouxe algumas dicas do que devemos levar em consideração na hora da nossa leitura bíblica, na hora de fazermos a interpretação correta do texto. Como, por exemplo, entender que dentro da Bíblia existem diversos gêneros literários, e isso é muito importante. Então, quando nós abrimos a Bíblia, dentro dos 66 livros que existem nela, nós vamos encontrar livros narrativos, livros históricos, livros poéticos, livros de sabedoria, proféticos, evangelhos, as cartas. E dentre esses textos, é preciso observar qual é o gênero literário em questão ali. Por quê? Isso muda a forma como entendemos a mensagem. Já na aula do irmão Daniel, nós vimos a questão da interpretação correta na Bíblia, que diz o seguinte: não adianta apenas aprender o método correto e usar o método correto. É necessário viver na prática o que o texto ensina. Aquilo que estudamos, aquilo que aprendemos, aquilo que lemos, não adianta aplicar o método correto. Eu preciso viver na prática aquilo. Então, o que adianta entender o texto, interpretar corretamente o texto, mas se eu faço isso de uma maneira totalmente religiosa? Então, nós vimos a questão do rabinismo, grupo religioso que liam o livro da lei, faziam a interpretação correta, faziam a aplicação correta, mas como era o modo de viver desse grupo? Eles não tinham justiça, misericórdia e fé, que é o que está acontecendo lá em Mateus capítulo 23, versículo 23. Então perceba que a justiça, a misericórdia e a fé só é possível existir na nossa vida se existir primeiramente um relacionamento sincero, verdadeiro, íntimo, intenso com o Senhor, que é o que não tinha no rabinismo. Eles tinham um conhecimento teórico, mas eles eram religiosos. A prática não condizia com o que eles entendiam e ensinavam. A justiça, ela vem do Senhor, como está lá em Salmos, capítulo 89, versículo 14. A justiça vem dele, vem do Senhor, que é justo. Então eu só consigo ter a justiça na minha vida se eu tiver Deus na minha vida. A misericórdia é um atributo comunicável do Senhor, como está escrito lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 6. Eu só vou conseguir olhar para o meu irmão e ter misericórdia para com ele se esse atributo que Deus comunica for no meu coração, estiver presente na minha vida. E eu só consigo ter o atributo de Deus comunicado por ele quando eu tenho um relacionamento com o Senhor. E a fé? A fé é dom de Deus. Isso está escrito em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Ou seja, se você não tem um relacionamento pessoal com o Senhor, você pode até tentar praticar aquilo que você leu na Bíblia. Você pode até tentar. Mas essa prática, ela não vai ser plena. Porque não é o agir do Espírito Santo em você. É a sua força.
é a sua capacidade, é você humanamente tentando se reconectar a Deus através das obras. E que nós sabemos que não é possível. Então vimos sobre a interpretação das palavras. Quando lemos a Bíblia, devemos entender o significado das palavras no seu sentido usual, natural e como ela é, respeitando o contexto linguístico e cultural da época. Eu não preciso ficar buscando nas palavras significados ocultos. Eu preciso entender a palavra como ela é. O irmão também trouxe a questão da interpretação do contexto. Ou seja, eu não posso pegar um versículo isolado, igual a caixinha de promessa, que eu falo que é o biscoitinho da sorte gospel. Ah, deixa eu ver o que Deus tem para mim hoje. Só que você não ora, você não busca, você não tem uma vida piedosa, uma vida temente a Deus, e aí você acha que Deus vai falar com você através de um versículo. Ele pode, mas qual é o certo? Você lê o versículo e entender o contexto, para que você não interprete errado e não tome promessa que não é para você, ou que, por falta de entendimento, você tenha uma atitude que é contrária à vontade de Deus. Enfim, é importante entender o contexto, verificar os versículos anteriores, os versículos posteriores, às vezes verificar o capítulo inteiro, o livro inteiro, para você conseguir ter a resposta daquilo que você está buscando na palavra. E tem também a questão da interpretação histórica. A Bíblia, ela foi escrita em tempos completamente diferentes do nosso, com culturas diferentes, lugares diferentes, contextos específicos diferentes. Então eu não posso ler a Bíblia com uma mentalidade moderna. Eu posso correr o risco de interpretar e tirar coisa que não está no texto, que é a exegese. Então é necessário levar isso em consideração também. E hoje nós veremos a interpretação gramatical, porque é importante estudarmos, entendermos e prestar atenção na gramática do texto. Mas antes, vamos orar, abaixa a sua cabeça, vamos orar a Deus e pedir para que o Espírito Santo traga iluminação e entendimento do conhecimento da sua palavra. Senhor Deus e Pai, louvado seja o Senhor. Senhor, eu quero pedir, Senhor, para que o Espírito Santo, o agir do Espírito Santo, aconteça em cada coração que está aqui, Senhor. E também as pessoas que assistirão o vídeo posteriormente, no YouTube, na internet, que o Teu Espírito Santo toque em cada pessoa, Senhor. Que não seja a minha capacidade, a minha desenvoltura, o meu jeito de falar, que não seja eu, Senhor, trazendo o entendimento da Sua palavra. Mas eu me coloco na posição de servo e peço para que o agir do Senhor seja do Senhor, ó Pai. Que nesse momento possa ser repreendido toda a falta de concentração, todas as preocupações, e que nesse momento toda a nossa atenção esteja voltada exclusivamente para o Senhor e para entender o que o Senhor tem a nos ensinar através da sua palavra. Essa é a minha oração, em o nome do meu Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. Entrando no estudo da interpretação gramatical do texto, devemos levar em consideração que para extrair a mensagem correta do texto, a interpretação gramatical ela é importante. Mas qual interpretação gramatical eu estou falando? O da língua portuguesa? Também. Mas eu quero me referir aqui à interpretação gramatical do idioma em que aquela passagem foi escrita. Nós sabemos que dentro da Bíblia
Partes dela foram escritas em hebraico, o Antigo Testamento hebraico, partes em aramaico, que é o idioma babilônio, e o Novo Testamento em grego. É essa interpretação gramatical que eu estou falando que é importante estudar, além do da língua portuguesa. E é aqui que eu quero apresentar para os irmãos um termo chamado filologia sagrada. Não é filosofia sagrada, é filologia sagrada. Lucas, o que significa esse termo? A filologia, ela é a junção de duas palavras gregas. Philos mais logos. Philos significa amor e logos significa palavra. Quando nós juntamos essas duas palavras, nós conseguimos enxergar amor às palavras. E sagrada, porque é o texto sagrado, é a Bíblia, é a palavra de Deus revelada. Então nós devemos ter amor à Bíblia, amor às palavras. Quem tem amor às palavras? Quem é salvo. O que a palavra fala? Não há quem busque a Deus. Não há quem entenda. Então, amor à palavra só vai surgir do nosso coração se o nosso coração estiver ligado a Deus através de um relacionamento e de uma busca sincera ao Senhor. Quando nós temos amor à palavra, nós sentimos prazer na palavra. E o que o salmista disse no primeiro capítulo de Salmos, que o meu prazer esteja em meditar na lei do Senhor, esse prazer é o que nós temos. É fácil? Não. Por que não? Porque você vai acordar na segunda-feira e você não vai querer ler a palavra, ou só acontece comigo. Eu não vou querer ler a Bíblia. Eu vou querer fazer outras coisas. Ou eu tenho que ler. A obrigatoriedade de fazer minha leitura, de fazer o meu devocional, vai fazer com que eu atropele o texto e não preste atenção no que Deus tem para falar e para ensinar para mim. Amor à palavra nasce de um relacionamento verdadeiro com Deus. A palavra de Deus, que é a Bíblia, ela é a vontade do Senhor revelada. E ela nos traz a vida. Lembra o que Pedro disse para Jesus em João, capítulo 6, versículo 68? Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Somente o Senhor tem a palavra, as palavras da vida eterna. E nós temos que ter esse amor pela palavra. A filologia, ela busca analisar as palavras, o significado das palavras, a gramática, a estrutura, o sentido original do texto. E quando nós aplicamos a filologia na nossa leitura, o que acontece? Ao invés de fazer uma leitura corrente, atropelada, porque eu tenho que ler a Bíblia, não. Eu vou dedicar um tempo com Deus. Eu vou separar um momento do meu dia, eu vou entrar no meu quarto, no meu escritório, ou em qualquer lugar que seja, eu vou fechar a porta, eu vou colocar o meu celular no modo silencioso para não ser perturbado, não perder a atenção, e então eu vou buscar compreender exatamente o que aquela mensagem transmitida pelo escritor, eu falo escritor porque o autor é o Espírito Santo, e eu vou respeitar o idioma, eu vou me aprofundar nas línguas originais, eu vou buscar entender o contexto histórico da época, em qual situação aquela mensagem foi escrita, o que daquele texto pode ser ensinável para mim na prática.
É isso que a filologia faz, com o Espírito Santo. Porque você pode usar a filologia humanamente, tecnicamente, como muitos estudiosos fazem, como muitos filósofos fazem. Só que você estará sendo teólogo apenas. E o objetivo é você, através da Escritura, desenvolver um relacionamento com Deus. Quando você lê a Bíblia, o seu pecado, a sua vida, ela precisa ser confrontada. Olha, não é assim que Deus ensina. Não é isso que você está fazendo que Deus espera. E essa leitura, ela precisa gerar uma mudança. Não é possível. Se a leitura da palavra não está gerando uma transformação na sua vida, ou você não está se relacionando, eu vou falar muito de relacionamento. Você não está se relacionando com Deus verdadeiramente, você está sendo um religioso. E o religioso, ele é teólogo, e o teólogo, ele estuda exatamente o que eu acabei de falar aqui. Uso das palavras, gramática, estrutura, sentido original, contexto. Mas isso vai gerar uma mudança em mim? Se não está gerando, pense. Pense, porque precisa. A finalidade, nós aprendemos lá que em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, nós aprendemos toda a escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino. Você está aprendendo com a palavra? Para a repreensão, quando você escorrega, a palavra te repreende. Para a correção, se você insiste em continuar no erro, Deus ele vai te disciplinar. Não para te punir, não para te castigar, mas para te trazer de volta. Para educação na justiça, a sua vida tem demonstrado justiça? A fim de que o homem de Deus ou a mulher de Deus seja perfeito, maduro, crescido espiritualmente e habilitado para a prática de toda boa obra. Então, voltando para cá, quando nós estudamos as línguas originais, o que acontece? Nós preservamos a fidelidade do texto original. O que nós temos hoje são cópias. Alguém fez essas cópias. Só que ao fazer a tradução, ele pode ter traduzido errado, ou ele pode ter interpretado errado e registrou aquilo na tradução dele. É onde abre margens para diversos erros. Preservação da fidelidade do texto original. Nós corrigimos os erros de tradução. Eu trouxe um exemplo aqui, que é muito comum as pessoas citarem, só que está errada a tradução. E muda todo o sentido do texto. Estudar as línguas originais ajuda na exegese. O que é exegese, Lucas? É um termo técnico. O que é isso? É o seu entendimento profundo do texto. É você é como se você pegar uma laranja e espremer para tirar todo o suco dela. É o que temos que fazer na Bíblia. Isso é exegese, é espremer, é ler, para extrair o profundo da mensagem. E aí sim, nós entenderemos o sentido exato das palavras que Deus inspirou os homens a escrever a Bíblia. Vocês estão me acompanhando? Estão entendendo? Posso seguir? Alguém tem alguma dúvida? Eu vou seguir. Vou para o exemplo, né? O exemplo de uma tradução que não está correta. Existe uma tradução que você vai trazer a profundidade desse texto. O exemplo, Êxodo capítulo 20, versículo 7.
Eu trouxe diversas traduções aqui para a gente fazer uma comparação. Na tradução ARA, está escrito assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que vocês entendem com esse texto? Aí eu quero que vocês participem. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Oi? Tem mais alguém com a Gabi? Eu sei que vocês estão com vergonha. Mas tem mais alguém com a Gabi? Não falar o nome de Deus em vão? Vamos para a tradução NVI. Não tome o nome do Senhor, o seu Deus, em vão. A NVT, nova versão transformadora. Não use o nome do Senhor, o seu Deus, de forma indevida. Na tradução King James, não pronunciarás, viu, Gabi? Não pronunciarás em vão o nome de Yahweh. Eu não sei pronunciar Yahweh. Yahvé. Isso. E os judeus, eles não falam o nome de Deus. Eles chamam de Eterno, de Senhor. Eles não pronunciam. Só que, qual é o sentido original que Deus inspirou ao escritor? Então, na língua original é assim, ó. Vocês conseguem ler aí em hebraico? Eu consigo, mas para não me exibir, eu não vou falar. Mas tem a transliteração ali, que também, enfim. Mas o que eu quero chamar a atenção é o verbo tissá. Tissá, o significado principal de tissá é carregar e não simplesmente tomar, falar, pronunciar. Então a ideia aqui não é apenas pronunciar o nome de Deus de forma irreverente. Eu não posso falar o nome de Deus de forma irreverente. Eu sou tão pecador que eu não posso nem ousar dizer o nome de Deus. Não, não é isso. Não é pronunciar. Você não pode carregar esse nome. Você não pode carregar o nome de Deus em vão. Sabe como chama isso? Carregar o nome de Deus em vão? Hipocrisia. Você se diz ser servo de Deus. Você se declara, sou representante de Cristo aqui na terra. Você se declara, eu sou crente, eu sou cristão, batizado e remido pelo sangue do Cordeiro. Amém. Mas e a sua vida? E o público, a sua vida pública? O seu testemunho, suas atitudes, suas ações? Porque o nosso comportamento revela o que está aqui. O que Jesus disse não é o que entra que contamina. Não. É o que sai. O seu comportamento demonstra como está o seu relacionamento com Deus. E você dizer publicamente tudo isso, sou servo de Deus, sou cristão, sou representante de Cristo, mas na segunda-feira, terça, todos os dias, a sua atitude é na prática do pecado, é na prática. O que é prática? Quando alguém fala, nossa, a pessoa é prática nisso. O que é isso? O que ele quer dizer com isso? Que a pessoa faz sempre. E busca se aperfeiçoar. Mas eu vou falar mais disso um pouquinho mais para frente. Meu Deus, deixa eu correr aqui. Ó, falei, meu Deus, falei o nome de Deus em vão? Não é isso. É a prática. Então, quando você se declara ser, mas a sua prática não condiz com o que está na Bíblia, o que você está fazendo? Você desonra esse nome. Yahvé? Você desonra esse nome. Então nós precisamos lutar contra o pecado. Às vezes, meus irmãos, o diabo usa até esse argumento como
uma armadilha para fazer a gente cair. Cristo já perdoou os pecados. A palavra fala que todos somos pecadores. Se dissermos que não temos pecado, nos fazemos mentirosos. Ah, eu dei uma escorregada aqui, mas Deus já me perdoou. Não, eu estou falando de arrependimento. O que é o arrependimento? O arrependimento é você, em primeiro lugar, reconhecer. Isso que eu fiz feriu Deus. Feriu Deus. Isso que eu fiz entristeceu o Espírito Santo. Isso que eu fiz levou o filho dele para morrer na cruz. E eu vou continuar fazendo isso? Não, é óbvio que não. Se você continua na prática, você não entendeu o que é o Evangelho. Então nós estamos falando aqui de confissão. O que é confissão? É confessar. Mas Deus não é onisciente? Ele já não sabe os meus pecados, os que eu cometi, os que eu cometo, os que eu vou cometer? Por que eu preciso confessar? Porque a palavra fala que quando nós confessamos os nossos pecados, Deus, ele é fiel e justo para fazer duas coisas. Duas. A primeira, perdoar. E a segunda, purificar. É limpar. João Batista não falou, olha, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você está preso em uma prática pecaminosa, o Cordeiro ele te tira de lá. Mas é necessário arrepender. Então não é só o perdão, é a limpeza, é a purificação. Então você conhece aquela pessoa que fala que é crente, que vai na igreja, mas, o estilo de vida dela é perverso, é promíscuo, é orgulhoso, é mergulhado no pecado. Ela está desonrando a Deus. É melhor falar que você não é de Deus. Seja o seu falar sim, sim, não, não. Ou você é de Deus, ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo, não tem meio termo. Aquela pessoa fala que é crente, mas o seu comportamento que sai do coração, sua ação, seu falar, seu agir, tudo da sua vida envergonha o nome de Deus. Hipocrisia. Por isso Davi disse, em Salmo 119:11, guardei a tua palavra, a Bíblia, eu guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Se você está na prática, você não está guardando a palavra no seu coração. Reveja o seu relacionamento com Deus. Por quê? Existe uma consequência. Um atributo de Deus é o amor, é a misericórdia. Mas o atributo do Senhor também é, e isso as pessoas esquecem, a justiça. Deus é amor, mas ele é a justiça. E a parte B do versículo diz o seguinte, de Êxodo capítulo 20, versículo 7. Porque o Senhor não terá por inocente. Quem? Quem o Senhor não terá por inocente? O que carrega, não o que toma, o que carrega o nome de Deus em vão. Então, se você diz ser crente, as suas atitudes precisam ser condizentes com o fruto do Espírito e não as obras da carne. Se você se avaliar, como diz Paulo em 1 Coríntios, se você se avaliar e chegar à conclusão que está existindo mais comportamentos carnais, cuidado, meu irmão. O Senhor não terá por inocente. Eu não estou pregando aqui perda de salvação. Eu estou eu estou compartilhando aqui uma reverência, um temor
ao Senhor. Sabe qual é o peso desse texto? O peso é de morte. Mas eu não estou falando de uma morte física. Eu estou falando de uma morte eterna. Se você carrega o nome de Deus em vão, o não terá por inocente é um termo judicial. É um termo judicial. A palavra não fala que antes nós tínhamos um escrito de dívida e que Cristo na cruz encravou esse escrito? E que quando nós cremos, quando nós nos arrependemos, antes estávamos debaixo da ira. Por quê? Porque estávamos condenados. Mas e agora? Agora nós estamos em paz com Deus. Por isso a gente cumprimenta a paz do Senhor. Então o peso é de morte espiritual, é de separação eterna. É de lago que arde com fogo e enxofre. Com Deus não se brinca. Hebreus capítulo 10, versículo 31 diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então percebe que, indo para as línguas originais, a mensagem ela ficou muito mais profunda. Vocês concordam comigo ou não? Obrigado, alunos participativos. Ela fica muito mais profunda. O peso, a responsabilidade, ela fica muito mais intensa sobre nós. Com Deus não se brinca. Então, o que nós fizemos aqui nesse exemplo? Aplicando a filologia sagrada, nós preservamos a fidelidade original do texto. Corrigimos um erro de tradução, porque ali não fala em pronunciar, fala em carregar, que é muito mais pesado. E a exegese, ou seja, o espremer do texto e ler e estudar, trouxe uma profundidade no texto. E aí sim, nós entendemos o sentido exato do que o Espírito Santo inspirou ao escritor quando escreveu esse texto. Amém? Posso seguindo? Alguém tem alguma dúvida? Então vamos lá. Se não tem dúvida, eu espero que todo mundo esteja entendendo. Mas tem várias palavras assim. Muitos dos escritos das traduções de inferno não é inferno. Sim, verdade. A palavra ali é Sheol, é Hades, vai dizer que lugar de sepultura. Sim. Então, é importante olhar para o original e não crer fielmente naquela tradução que está. Sim, verdade. Tem o Hades, o Sheol, o Gehenna. Então vamos entrar na interpretação da linguagem figurada. Então nós aprendemos sobre a importância de estudar a gramática da língua original. Mas e a linguagem figurada? Nós sempre vamos retomar um pouquinho. Nossa, Lucas, mas já foi falado isso. Mas você entendeu? Eu sei que foi falado, mas isso entrou em você? Então eu vou falar de novo, porque se não entrou, eu espero que entre agora. Mesmo a gente estudando as línguas originais, hebraico, aramaico e grego, existe um desafio na leitura da palavra. Qual que é o desafio? A interpretação da linguagem figurada. Principalmente nos livros proféticos. É aí que surgem diversas linhas de interpretação. Nós temos o pré-milenista, o mid-milenista, o pós-milenista, o pré-tribulacionista. É aí que surgem diversas linhas de interpretação. Por quê? Nos livros proféticos existem muitas linguagens figuradas. E nesse momento, o que precisamos fazer? Aceitar o que é ensinado?
No primeiro momento, não. Você precisa aplicar a filologia sagrada. Você precisa estudar o texto. Você precisa tentar entender. Lucas, eu não entendo. Ora! O autor, que é o Espírito Santo, está aí com você. O Espírito Santo não está me mostrando como está o seu relacionamento com Deus. Como está a sua busca pela santificação. O Espírito fala. Se você não está ouvindo, o problema não está no Espírito. Com certeza não. Hoje eu vou falar muito de relacionamento. Cuidado ao ler livros proféticos. Eu trouxe um exemplo, lá em Apocalipse. Eu vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os seus chifres, 10 diademas. E sobre as suas cabeças, nomes de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono. E grande, grande, é uma palavra que está fazendo um juízo de valor. Ele não deu apenas autoridade, ele deu grande autoridade. Esse é um livro, é um texto profético, que está num texto profético que é Apocalipse. Quantas figuras de linguagem nós temos aqui? Diversas. Isso significa que João, ele descreveu um monstro? Se eu ler esse texto, lembra da aula do pastor Marcelo, gênero literário. Se eu ler esse texto como sendo narrativo, João está descrevendo um monstro. Mas ele é um texto narrativo? Ele é um texto profético. É um texto profético com muita figura de linguagem. Então, atenção. Preciso ter atenção. O mar, o que significa o mar? O mar representa as nações, os países. A besta representa impérios, monarquias, poder político, que se opõem contra Deus. Autoridades que se opõem contra Deus. As 7 cabeças e os 10 chifres são reis. Então eu falei de império, monarquia e poder político. As 7 cabeças e os 10 chifres são os imperadores, os reis, primeiro-ministro, presidente, que se levanta contra Deus. Quem é o dragão? É Satanás, a antiga serpente. E quem vai dar ao governo mundial grande autoridade? Contra Deus. O diabo. E como que eu sei de tudo isso? É só você ler Daniel e Apocalipse. As figuras de linguagem, para você entender, você precisa buscar na própria Bíblia textos específicos, porque nós já dissemos aqui, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. O quê? A besta é o anticristo. Isso. Representa um poder político, né? Que é o anticristo. O anticristo ele vai exercer no mundo um poder político. O que eu falei? Eu falei que a besta era o diabo? Não, você não falou. Irmão, para de me confundir, irmão. Você não falou que era o anticristo. A besta é o anticristo. Eu só esqueci desse detalhe aí. Então, a besta é o anticristo que vai exercer um poder político. Tá gravado, hein? Vou puxar no VAR. O Satanás é o dragão, tá? Então vamos avançar aqui porque o espírito está empolgado. Então, a linguagem figurada na Bíblia, ela serve tanto para transmitir uma ideia abstrata, como que João, na época dele, ia enxergar tudo isso? Ele está usando figuras de linguagem para transmitir algo abstrato. Ele estava vendo e registrando. Mas também a figura de linguagem serve para embelezar o texto,
trazer uma beleza no texto. Falei de livros proféticos. Agora vamos ver exemplo em um livro poético. Eu não posso ler um livro poético interpretando como sendo narrativo, levando ao pé da letra. Então vamos pegar como exemplo Salmos 127, do 3 ao 5. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando falar com os inimigos à porta. Perceba que nesse exemplo nós temos também muitas figuras de linguagem. Herança do Senhor, fruto do ventre, galardão não, fruto do ventre, flecha, aljava. Eu não posso interpretar isso aqui literalmente. Por quê? Porque ele é um livro poético, é um texto poético. Herança, indo no original, significa nachalá, que quer dizer presente. Então os filhos são presentes de Deus para nós. Os filhos, eles não nascem meramente de uma relação natural. Eles nascem porque Deus os envia para nós. A Maria é a minha filha porque Deus quis me dar ela de presente. E o meu bebezinho que está na barriga, Deus quis me dar esse bebê de presente. São presentes preciosos da parte de Deus. Se o presente é precioso, você não pode tratar de qualquer jeito. Primeiramente, os filhos pertencem ao Senhor. Por isso, nós nunca podemos criar os nossos filhos nem para nós e nem para o mundo. Tem gente que fala, você tem que criar o filho para o mundo. Tá amarrado. O mundo é do maligno, o mundo é do diabo. Você tem que criar o mundo para Cristo. E você tem que, à medida que a idade avança, você tem que soltar esse filho. Para ele cumprir o chamado dele. Para ele desenvolver a intimidade dele com Deus. Os filhos são do Senhor. Por isso nós devemos cuidar deles, orientar eles, ensinar no caminho de Deus, que é Cristo. A palavra galardão em hebraico significa recompensa, que é sacar, recompensa. Então, ter filhos, o mundo prega que é trabalho. Por que eu fiquei preocupado? Eu vou confessar aqui. Quando a Gabi falou que estava grávida, bateu aquele friozinho na barriga. Vou ter que trabalhar mais. Vou ter que me dedicar mais. Vou ter que deixar de fazer algumas coisas para me dedicar. O mundo prega que o filho é peso. Gente, o feminismo luta por aborto. Só que o filho é herança do Senhor. É a recompensa que nós recebemos de Deus. Eu não devo encarar isso como um peso. Eu devo encarar isso como um privilégio. O que um guerreiro faz com uma flecha? Ele guarda a flecha? O que ele faz? Ele dispara a flecha. Lembra que eu falei? Vai chegar um momento da vida do nosso filho que eu vou pegar ele e falar, filho, aonde o papai não foi, vai, pau! E eu vou disparar o filho. Só que o guerreiro, ele lança a flecha aleatoriamente? Ele lança a flecha onde? O que ele faz antes de lançar a flecha? Ele mira. Existe um alvo. Você vai pegar o seu filho e não vai falar, ai filho, o que o papai não conseguiu, você vai conseguir. Tá errado. Filho, aonde o papai foi em Deus,
Eu quero que você vá mais longe. O relacionamento que eu tive com Deus, eu quero que você se relacione mais. O que Deus me usou, eu quero que Deus te use mais. O que Deus fez na minha vida, eu quero que Deus faça mais na sua. Tem um alvo. Se olhar, o esforço de lançar a flecha não está quando você empurra a flecha. O esforço está em você puxar no ar. Depois você só solta. Então, o esforço está em criar a criança, depois solta. Aí quando envelhecer, não vai se desviar do caminho. Encher a aljava. O que é encher a aljava? Ter um monte de filho! E Deus abençoou dizendo, sede fecundos, multiplicai, enchei a terra. Feliz é o homem que enche de filhos a sua aljava. Amém? Para mim? Então, é preciso saber a diferença entre interpretar literalmente a palavra e reconhecer que aquela palavra está sendo usada em sentido figurado. Eu já estou caminhando para o fim. E uma regra simples para a gente fazer essa diferenciação é saber se o sentido daquilo que eu estou lendo faz sentido. Eu estou lendo um texto. O significado das palavras faz sentido? Faz sentido. É literal. De repente eu encontrei uma palavra ali que não faz sentido. Ela é figurada. Então o que você vai fazer quando encontrar uma palavra figurada? Toda a linguagem figurada, ela traz um sentido literal verdadeiro. Você vai interpretar. Como? Na Bíblia, orando para Deus, lendo a Bíblia, buscando em outros textos que falam daquele assunto, cruzando referências. Então, como vimos em Apocalipse e Salmos, o exemplo, né? Quando existe dúvida, estou com dúvida, não consegui saber a diferença, mesmo assim estou com dúvida. Determinadas passagens, o que elas fazem? Uma linguagem figurada. Ela compara uma coisa com outra coisa. E os detalhes dessa comparação, elas precisam bater para você tirar a conclusão correta daquela figura de linguagem. Por isso a importância de cruzar textos. Então é importante saber que a Bíblia, a linguagem figurada na Bíblia, ela traz verdades literais, mas usando metáforas. E algumas regras para nos ajudar a identificar isso. Então, o primeiro passo é saber o gênero literário. É um livro profético, um livro poético, eu sei que eu vou ter mais chances de encontrar figuras de linguagem. Então eu preciso tomar mais cuidado. Primeira coisa, analisar o gênero literário do texto. Segundo, entender que a linguagem figurada compara uma coisa com outra coisa, que eu já falei, né? E essa comparação, ela precisa ser semelhante. Por exemplo, vós sois sal da terra. Se o sal se tornar insípido, para nada mais serve a não ser para ser pisoteado. Vós sois sal. Ele está comparando os discípulos com sal. Qual é a finalidade do sal? O sal, ele gera diferença onde ele está. Se a comida está sem sal, você vai perceber. O discípulo precisa gerar diferença onde ele está. Então, eu vou encurtar um pouco por causa do tempo, mas vocês percebem que a comparação, ela precisa ter semelhança. Eu trouxe um outro exemplo em Salmos 91. 91, versículo 4, que diz assim:
cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. Ele está comparando a atitude de uma ave em proteger o seu filhote com a atitude de Deus nos proteger. Então, essa comparação, ela faz todo sentido. Então, a minha interpretação, ela está correta. E por fim, nós precisamos ter cuidado para não usar a modernidade na leitura da palavra. Por quê? Os acontecimentos, eles foram no Oriente. Então as pessoas, elas se expressavam de um jeito completamente diferente do nosso. Oriente e em tempos antigos. Então eu não posso pegar a modernidade, o meu jeito de pensar e trazer para a Bíblia. Por isso a importância de estudar as línguas originais. Porque se eu fizer isso, eu vou mudar todo o sentido do texto. E finalizando, o mais importante. É importante estudarmos tudo isso? Claro que é importante. É importante participar das EBDs, dos cultos, dos PGMs. É óbvio que é importante. Mas existe algo que é mais importante. É mais. É ter em você o agir do Espírito Santo. Porque você pode participar de tudo isso se o Espírito não fala com você, se o Espírito não age em você. Não adianta. O que eu estou falando aqui, a hora que acabar, vocês esqueceram. Não vai mudar a vida. É necessário todos os dias desenvolver um relacionamento de amor e verdadeiro com o Senhor, diariamente. Quando Cristo fala, negue-se a si mesmo, abandone as práticas que você fazia de pecado, negue-se. Se a pornografia bater a sua porta, diga não. Se a mentira bater na sua porta, diga não. Se uma oportunidade de adultério bater na sua porta, diga não. Vício, o que for, negue-se. Tome a sua cruz. É fácil fazer isso. O diabo nunca vai te tentar com aquilo que você não quer. Ele sempre vai colocar num prato exatamente a sua concupiscência, aquilo que você quer. E como que você consegue fazer isso? Tomando a cruz. Ou seja, é penoso, é sacrificial, é difícil. Mas se você se negar, se você se esforçar, você vai seguir a Cristo. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá. Ele fugirá. Em Lucas, capítulo 2, versículo 25 a 32, por favor, abram a Bíblia. Lucas, capítulo 2, eu comecei 9 e 10, então até 10 e 10 dá para seguir. Amém? Amém. Lucas, capítulo 2, a partir do verso 25. E leremos até o 32. Posso ler? Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso. Ele era justo e piedoso. E esperava a consolação de Israel. Ou seja, ele aguardava o Messias. O Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo precisa estar em nós. É a única forma de entendermos e aplicarmos a Bíblia. O Espírito Santo estava sobre ele. E lhe fora revelado pelo Espírito Santo que não veria a morte antes de ter visto o Cristo do Senhor.
movido pelo Espírito. Perceba como tem a palavra Espírito aqui nesse texto. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o bebezinho, o menino Jesus, para com ele procederem segundo o costume da lei, Simeão tomou. Ele tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante só de Israel? Diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória, aí entre Israel, e para a glória do teu povo de Israel. Seja como Simeão. Cultive um relacionamento com o Senhor e o Espírito Santo habita em você. Não entristeça o Espírito Santo, não oprima, não abafe o Espírito Santo. É a única forma de existir justiça, misericórdia e fé na nossa vida. Se eu leio a Bíblia, ou se eu não quero ler a Bíblia, meu irmão, liga aí uma luz vermelha piscante. Porque você vai dar lugar ao diabo. Você vai entristecer o Espírito Santo. Você vai abafar o Espírito Santo. E que a gente possa ter em nós João 14:26. Esse Espírito, o Espírito Santo, estando em nós, ele vai te ensinar todas as coisas e vai te fazer lembrar. Se você... Fulano, como que foi o culto ontem? Ai, foi bênção. Sério? Foi transformador. Sério? O pastor falou sobre o quê? Ixi, não lembro. Ah, ele falou que Jesus é Deus e é bênção e a gente tem que entregar a vida para ele. O Espírito Santo te ensina e te faz lembrar. Lembrar. Ele te lembra as coisas que tenho-vos dito. Não faça parte do rabinismo. Não seja religioso. Não tente você se ligar a Deus através de obras. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Se conecte a Deus com práticas. E não por religiosidade. Aí sabe o que vai acontecer? A plenitude do Senhor e a alegria da salvação, a alegria da salvação será em você. Se você ficar triste, aí eu prometo que é o fim mesmo. A gente fica triste. É normal. Situações, às vezes, nos entristecem. O que é errado? É você ser triste. Você não tem alegria da salvação. Você tem aquela vida pesada, prostrada. Ai, parece que você está se arrastando. Nossa, que difícil. O que a palavra fala? Que o sorriso formoseia o rosto. A alegria formoseia o seu rosto, meu irmão. Para de ficar triste. Quando você morrer, você vai direto com o Senhor. Existe alegria maior que essa? Existe alegria maior que essa? Não existe, é óbvio que não existe. É uma pergunta retórica, né? Não existe. Só que essa alegria só desfruta quem busca um relacionamento com Deus. Davi, quando adulterou com Batseba e matou Urias, o que ele disse? Enquanto ocultei o meu pecado, os meus ossos
se envelheceram. O que isso significa? Não sei, eu não sou idoso ainda, mas o osso envelhecido, ai, não tem mobilidade, você não tem vigor, não tem vitalidade, porque o osso está envelhecido, é uma condição física. Não oculte os seus pecados, confesse. Lembra que você confessar, Deus ele te perdoa, ele já perdoou, mas ele te limpa. Amém? Então nós temos uma pausa de 10 minutinhos? 1 minutinho. Banheiro, água, café e volta. O Eudes, ai!